o grande designer de moda alemão Karl Lagerfeld, então diretor de criação da Chanel, quem disse em certa ocasião: calça de moletom é um sinal de derrota. Você perdeu o controle da sua vida e comprou uma calça de moletom. A alegação poderia até causar grandes discussões nos países de economia capitalista, mas certamente não dialogava com um canto muito peculiar do planeta, a União Soviética. Tudo começou durante as Olimpíadas de Moscou. Poucos dias antes dos Jogos, a Adidas assinou um acordo com o Kremlin e forneceu à equipe nacional um uniforme listrado. O contrato fazia sentido. A marca estava entre as principais fabricantes de material esportivo do mundo e os soviéticos não eram exatamente conhecidos pela qualidade de seus tecidos. O objetivo era alcançar o máximo de medalhas de ouro possível, e fornecer material de qualidade duvidosa às suas estrelas olímpicas certamente poderia colocar tudo a perder. O Kremlin fez o melhor que pôde para apagar os rastros do capitalismo no uniforme, disfarçando as listras e a logotipo. Mas era tarde. Os heróis soviéticos usavam Adidas e isso era tudo o que a população precisava saber para aumentar o fascínio pela marca debaixo da cortina de ferro. Comercializados no mercado negro, que àquela altura já ocupava quase 1/5 da economia do país e empregava ao menos 17 milhões de pessoas, os uniformes esportivos, mesmo em suas versões menos sofisticadas, superavam com folga a qualidade da moda típica soviética oferecida pelas fábricas estatais. A marca alemã logo deslanchou, adotada a cultura urbana quase como uma segunda pele do cidadão moscovita, especialmente para os mais pobres, que valorizavam o traje com a mesma devoção que a elite da nomenclatura prestigiava os ternos italianos contrabandeados. Nas prisões, onde nenhuma vestimenta era fornecida, a Adidas também não demorou a ganhar a atenção de um outro grupo bastante peculiar, o da máfia, que passou a adotá-la incorporando suas listras à cultura do crime. Mesmo para os mais desavisados que visitassem Moscou no auge do regime, casos como esse não chegavam a surpreender. Por décadas, um país orgulhoso de resistir às mais selvagens invasões de exércitos inimigos, algumas fracassadas graças ao seu combatente inverno, foi humilhantemente rendido pelo mais silencioso dos adversários, o consumismo. Com acessos distintos a bens e serviços, mesmo uma sacola de marca estrangeira poderia ser um símbolo de status na sociedade soviética. Se a sacola estampasse uma marca alemã, por exemplo, você poderia concluir que a pessoa em questão era alguém com poder e influência o suficiente dentro do partido para viajar por outros países do bloco. A cena escancarava uma das principais contradições da Revolução. Nela, todos eram iguais, mas alguns eram mais iguais do que outros. O fascínio pelas marcas ocidentais, no entanto, já era um comportamento antigo, e há uma boa história que ajuda a ilustrá-lo. Nos anos 50, americanos e soviéticos assinaram um acordo para aumentar o contato cultural entre as duas principais forças do pós-guerra. O resultado foi a organização de 2 eventos com propósitos parecidos. Em 1959, a Exposição Nacional Soviética de Nova York levou aos Yankees o melhor que o socialismo tinha a oferecer: os grandes feitos de sua indústria aeroespacial, que acabara de levar o Sputnik para o espaço, e de sua engenharia militar, além dos méritos de sua indústria e agricultura. A feira passaria quase despercebida para o grande público, não fosse um artigo publicado pelo Times destacando que os soviéticos haviam colocado cadernos de comentários nas salas de exposição. O espaço foi logo invadido. Acho que a principal perspectiva dessa exposição russa é mostrar ao cidadão americano médio como ele tem sorte de ser americano, escreveu um visitante. Senti falta de ver sua casa típica russa, lixão, e seus campos de trabalho, campos de escravos, publicou outro. A rejeição era unânime. Mas nada indicava que a experiência Yankee em solo soviético seria parecida. Quando a Exposição Nacional Americana aterrissou em Moscou poucas semanas depois, arrebatou logo 3 milhões de visitantes. O foco, longe do apelo militar, era dialogar diretamente com o operário moscovita, exibindo marcas de automóveis, eletrodomésticos, equipamentos esportivos, barcos, peças de vestuário e objetos de parques de diversão. Tudo isso dentro de uma casa modelo, onde Nixon e Khrushchev travariam um histórico debate da cozinha. Nixon levou Khrushchev a uma área na feira, onde exibia-se uma tecnologia novíssima, a televisão a cores. Now, this, Mr. Khrushchev, is one of the most advanced developments in communication. Brincando com a plateia e com a câmera, Khrushchev passou a atacar Nixon e o sistema capitalista americano.
нас не касается. Мы можем вам сочувствовать, ну что же, раз вы не понимаете, ну живите так, как понимаете. Seus disparos verbais não cessavam. O líder russo insistia que se os Estados Unidos estavam à frente da União Soviética em certas áreas, isso logo mudaria. Совершилось еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное The way you talk and the way you dominate the conversation, you would have made a good lawyer yourself. Se Nixon parecia inseguro, Khrushchev estava calmo e controlava a situação. Para reafirmar seus pontos de vista, Khrushchev apertou com firmeza a mão de Nixon e demorou a soltá-la, apesar de o vice norte-americano ter tentado se desvencilhar. Will be recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That's a fair bargain. Nixon tentou revidar quando levou Khrushchev para conhecer uma típica casa americana. Ao se aproximar do protótipo da cozinha, Nixon retomou o debate sobre capitalismo e comunismo. Nixon was trying to acquit himself as well as he could in a situation which had sort of sneaked up on him. As fotos tiradas na cozinha mostraram um Nixon agressivo disposto a atacar. Quando as imagens foram publicadas em jornais norte-americanos, a sensação era de que Nixon havia superado Khrushchev, vencendo o chamado debate da cozinha. De qualquer modo, ambos os lados permaneceram esperançosos de que a troca de ideias era o início de um novo entendimento. O encanto soviético com as marcas ocidentais era flagrante, e com uma delas ao menos o namoro foi oficialmente bem sucedido, a Pepsi. No debate da cozinha, no verão moscovita de 1959, a defesa apaixonada do socialismo fez Nikita Khrushchev transpirar intensamente. Percebendo o suor, Donald M. Kendall, então vice-presidente de marketing da Pepsi, ofereceu um copo do refrigerante à mais alta liderança socialista do planeta, e a fotografia tirada desse exato momento revelou o maior garoto propaganda que uma marca capitalista poderia adotar. Para Kendall, a foto foi um triunfo. O americano era ambicioso em seus planos para a expansão da marca ao redor do mundo, e Khrushchev era o homem certo para impulsioná-lo dentro da hierarquia da própria companhia. 6 anos após a cena, o então vice-presidente de marketing da Pepsi se tornaria o seu CEO. Mas o grande êxito viria apenas alguns anos mais tarde. Em 1972, Kendall arrancou um acordo histórico com o regime. Tornaria a Pepsi o primeiro produto de uma nação capitalista a ser comercializado de forma oficial na União Soviética. A companhia só tinha um problema com a empreitada: dinheiro. O Kremlin não tinha acesso à moeda estrangeira e o rublo não podia ser negociado no mercado internacional. A solução foi apelar para o escambo. Em troca do refrigerante, a companhia americana passou a receber aquilo que de mais valioso os socialistas tinham a oferecer para o capitalismo: litros de vodka. Foi uma verdadeira festa. Em 1988, a Pepsi foi a primeira marca do Ocidente a colocar um comercial pago na TV soviética. O anúncio apresentava ninguém menos que Michael Jackson cantando uma versão de Billie Jean. Ao final da década, os russos estavam bebendo aproximadamente 1 bilhão de garrafas de refrigerante por ano. Not very long ago, America introduced Pepsi to the Soviet Union. And while it may be just a coincidence, a lot of refreshing changes have taken place ever since. Pepsi, a generation ahead. Foi quando veio o impasse, a guerra do Afeganistão e o embargo americano aos produtos soviéticos. A Pepsi, já com 20 fábricas instaladas na cortina de ferro, precisava de um novo acordo. O Kremlin fez o que estava ao alcance para continuar entregando engradados de refrigerante a uma população sedenta por Pepsi. Ofereceu um arsenal de guerra à empresa em troca de um novo contrato. O acordo incluía 17 submarinos, um cruzador, uma fragata e um destroyer. O arsenal combinado foi negociado por 3 bilhões de dólares em Pepsi. A empresa, provocava Kendall, estava desarmando a União Soviética numa velocidade mais rápida que o próprio governo americano.
A troca histórica fez com que a Pepsi se tornasse a 6ª potência militar mais poderosa do mundo por algumas semanas, antes da companhia vender suas quinquilharias da Guerra Fria a uma empresa sueca de reciclagem de sucata. A União Soviética desmanchava-se ao gosto de gás e açúcar americano, mas antes da despedida final, ainda teria tempo de viver o último capítulo de sua conturbada relação com o consumismo. Aconteceu no dia 31 de janeiro de 1990, menos de 3 meses depois da queda do Muro de Berlim. Enquanto a cortina de ferro vivia seus últimos dias, uma imensa fila se formava nos arredores da Praça Pushkinskaya, no coração da União Soviética. Debaixo de um frio rigoroso, 5.000 soviéticos se acotovelavam por longas 8 horas de espera em torno de um mesmo objetivo: cerrar os dentes pontiagudos em um suculento sanduíche do McDonald's. Enquanto a multidão se formava ao redor do templo do fast food, redes de televisão do mundo inteiro disputavam os melhores ângulos daquele encontro incomum. O comunismo finalmente conheceria o Big Mac. Tudo havia sido milimetricamente planejado. Na época de sua construção, tratava-se do maior McDonald's do mundo, um local com 900 lugares, com uma equipe de funcionários com cerca de 600 pessoas, selecionadas cuidadosamente numa disputa envolvendo 35.000 candidatos. A expectativa era servir 1.000 refeições na grande estreia. Ao final do dia, mais de 30.000 trabalhadores haviam engolido um sanduíche Yankee pela primeira vez em suas vidas, estabelecendo um recorde absoluto, até hoje não batido, de clientes atendidos por um único restaurante da rede num intervalo de apenas 24 horas. Um Big Mac custava o equivalente a 4 dias de trabalho numa fábrica em Moscou. Exatos 1.440 minutos de suor trocados por uma bandeja que era o símbolo da sociedade de mercado. Valia cada segundo investido. Os soviéticos estavam esfomeados por capitalismo.